Chegamos então no 23º dia e hoje a gente vai falar sobre produtividade. Gosto muito desse tema, porque a produtividade ela é o resultado de todos os esforços dedicados à realização das nossas tarefas diariamente, sejam elas remuneradas ou não. Então muitas vezes a gente acha, só se torna produtivo quando você faz uma tarefa remunerada. Não, depende do que aquilo significa para você. Talvez você exerce tarefas que não são remuneradas, mas são importantes para você e isso te faz se sentir produtivo e não tem problema nenhum nisso. Isso também é uma forma da gente medir o nosso desempenho. A gente começa a identificar quanto que a gente está desempenhando aquele papel de forma positiva, quanto tempo a gente dedica para aquilo. Isso é importante também para a gente entender um pouco mais sobre a nossa produtividade, tá? Quanto mais produtivo você for, mais organizado, mais motivado, mais persistente e até mais realização profissional você terá. Então é importante que fique claro isso. Já expliquei para vocês que a gente tem tipos de tarefas de produção e tarefas de ocupação. Tem tarefas que ocupam o nosso tempo, são tarefas que são necessárias de serem feitas, mas que não nos fazem sentir produtivos naquele momento, não nos ajudam a atingir aquele objetivo. Talvez até ajuda, mas de forma indireta. Eu sempre uso como exemplo a lavar a louça. Lavar a louça é uma tarefa de totalmente ocupação para mim, é só de ocupação, não me ajuda a produzir melhor. Mas eu preciso executar essa tarefa, porque na rotina do dia a dia da casa, a louça precisa ser lavada até para ela ser usada posteriormente e eu otimizar meu tempo quando eu estiver realizando as minhas refeições. Então, uma tarefa de ocupação que não está diretamente ligada ao meu objetivo profissional, mas ela existe e precisa ser executada. E aí, uma estratégia que eu utilizo é o quê? Quando eu tenho que executar essas tarefas de ocupação, eu costumo otimizar o meu tempo, buscar estratégias para otimizar. Por exemplo, se eu tenho que lavar a louça, eu vou investir ali uma quantidade X de tempo para lavar aquela louça, eu às vezes estou lavando a louça ouvindo um podcast. Então, eu já estou adquirindo um conhecimento sobre algum assunto que me interesse. Ou até mesmo ouvindo música, que eu acabo tendo ali o meu momento de lazer, cantando, que eu adoro cantar. Gente, não sei cantar nada, mas eu gosto e eu utilizo esse tempo para cantar. Até fiz aula de canto, mas deu muito certo não é muito a minha área. Mas a gente tenta, né? A gente tenta, então eu utilizo a minha tarefa de ocupação por alguma coisa que faça me sentir mais produtiva. Então, gente, seguindo esse ciclo, tá? De vocês começarem a buscar estratégias para implementar na sua rotina com tarefas de ocupação que te façam se sentir mais produtiva, você começa a entender quais recursos que você vai utilizar para alcançar melhores resultados e aí sim você vai ter sucesso diante daquilo que foi planejado. Porque tudo que eu costumo dizer que o melhor planejamento da nossa vida é aquele que possa ser sempre replanejado, repensado, remodelado, faz parte do cenário que a gente vive, tá? Então a pessoa produtiva é o quê? É aquela pessoa que organiza suas tarefas diárias e se compromete em realizá-la para melhorar a sua qualidade de vida. Então, isso é uma pessoa produtiva. Não quer dizer que você faça só atividades remuneradas, tá? Mas quer dizer que você faça e desempenhe atividades que te façam, também te retornam como qualidade de vida. E uma boa forma de você aumentar a sua produtividade é você ter uma listinha de prioridade. Então, eu sempre faço isso, eu boto ali uma listinha de prioridade. Caso aconteça algum imprevisto, eu não consiga executar aquela tarefa naquele dia, eu jogo ela mais pra frente. E sabe, eu vou contar uma coisa pra vocês também. Eu tenho uma listinha de coisas para fazer quando eu não tenho o que fazer. Entendeu? Funciona assim. Às vezes eu não tenho o que fazer. Eu tô no trânsito, por exemplo, assim como carona, né? No trânsito vou ficar assim 30, 40 minutos. Poxa, vou ficar 40 minutos aqui no trânsito, não tem muito o que fazer. Aí eu vou lá na minha listinha. O que eu tenho para fazer na minha listinha quando eu não tenho o que fazer? Aí eu coloco lá, organizar as fotos do meu celular, por exemplo, dar uma olhada em algumas coisas que eu vou escrevendo ao longo da semana no meu Google Keep, que eu adoro, colocando no caderninho de insights. Lembra que eu falei para vocês no início, você tem que ter um caderninho de insights? Não, meu caderninho de insights hoje é o Google Keep, então tive um insight, pensei uma coisa legal, eu jogo lá. Eu jogo assim, do jeito que vem. Veio o pensamento, eu jogo. E aí depois, quando eu tô com esse momento mais livre, eu vou lá, reorganizo, conserto ali os errinhos de ortografia, né? Que é a língua portuguesa ali, quando a gente escreve rápido, acaba pecando um pouquinho. Então eu tenho sempre essa listinha de coisas para fazer quando eu não tenho que fazer, quando eu tô à toa.
E também, é claro, que a gente tem um momento de lazer de totalmente à toa, de não fazer nada. Mas como eu gosto de estar sempre fazendo alguma coisa, hiperativa do jeito que sou, então é importante ter essa listinha. Isso me ajuda. Até quando eu não tenho o que fazer, eu vou lá e vou organizar as fotos, vou ver algumas coisas. Então é importante que você se organize dessa forma. E assim, eu tô sempre me sentindo mais produtiva. E eu me sentindo produtiva, isso tem uma decorrência de muitos outros resultados positivos na minha vida. Então vamos lá? Vamos para as atividades de hoje? Chegamos então no 23º dia para as atividades de hoje. Hoje, a atividade de produtividade é: comprometa-se com você mesmo a realizar as tarefas que serão definidas como suas prioridades. É uma tarefa que vai te ajudar aí a ampliar esse comprometimento consigo mesmo. Então eu gostaria que você listasse aqui, 10 prioridades que você vai resolver essa semana sem falta. Tá? 10 coisas. Talvez você possa até falar, gente, eu nem tenho 10 coisas para fazer, muita coisa. Não. Você vai ver que você vai ter mais do que 10 coisas, porque você tem um monte de pendências aí para resolver e você ainda não resolveu. Então, bora fazer essa listinha e lembre-se, começar é a parte mais difícil.